Você não precisa fazer tudo sozinho. A ajuda invisível está ao seu redor. Tem hora que a vida pesa, né? Você acorda com o mundo já te chamando para correr, contas para pagar, expectativas para cumprir, decisões para tomar e aquela sensação silenciosa de que está tudo nas suas costas. Como se fosse só você contra tudo. Como se não tivesse opção além de dar conta. Sozinho. E eu sei que você já se acostumou com isso. Afinal, foi o que ensinaram. Se vira. Faz por merecer. Corre atrás. Não depende de ninguém. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Com calma. E se você não tivesse que fazer tudo sozinho? E se, em vez de lutar contra o mundo, você pudesse cocriar com ele? E se houvesse um tipo de ajuda invisível, sutil, mas real, ao seu redor o tempo todo, esperando só que você se abrisse para ela? Talvez isso soe místico demais, mas te convido a sentir, não apenas pensar, porque você já teve aqueles momentos em que algo deu certo sem explicação clara. Aquela ligação na hora certa. Aquela ideia que surgiu no meio do caos, aquele encontro inesperado que mudou tudo, aquela intuição forte dizendo, vai por aqui. E deu certo. A gente costuma chamar isso de sorte, coincidência, timing. Mas e se for mais do que isso? E se for resposta? Resposta a algo que você desejou com verdade, algo que sua alma chamou antes da sua mente entender. A verdade é que você está cercado por um campo inteligente. Um campo que escuta, que responde, mas que respeita seu livre-arbítrio. Ele não invade, não força, não se impõe. Ele espera. Espera o seu pedido sincero. Espera o seu coração se alinhar com aquilo que você deseja de verdade, não com o que o ego quer, mas com o que a alma vibra. E aqui entra a primeira virada de chave. Pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você pede, você se abre. Você sai do isolamento mental. Você reconhece que não precisa mais carregar tudo sozinho. E é nessa abertura que o invisível começa a se mover. Não porque mágica acontece, mas porque a vibração muda. E quando a vibração muda, o campo responde. Chama isso de Deus, de universo, de guias, de consciência quântica. Não importa. O nome não muda a força. E essa força já está aí, te cercando, te ouvindo. Você só precisa aprender a pedir, mas não como quem implora, como quem se alinha, e é sobre isso que a gente vai falar nos próximos blocos. Como a ciência explica essa conexão, como a espiritualidade já sabia disso há milênios, e como você pode materializar o que deseja, sem carregar o peso de um mundo inteiro nas costas, porque no fundo você não está sozinho, você só esqueceu como pedir ajuda. A física quântica e o campo de possibilidades, tudo já existe em potencial. A gente cresceu acreditando que a realidade é sólida, rígida, previsível, que existe um mundo físico aqui fora, separado de nós, e que a gente só reage a ele, que tudo já está meio definido e o máximo que podemos fazer é nos adaptar. Mas aí a física quântica chegou e bagunçou tudo, porque ela mostrou que, no fundo, a realidade é muito mais sutil do que parece, que o que a gente chama de matéria é, na verdade, energia condensada, que por trás de cada objeto, situação, corpo e pensamento, existe um campo vibrando. E esse campo não é passivo, ele responde à observação, responde à intenção, responde à consciência. Esse é o famoso princípio do colapso da função de onda. Em termos simples, enquanto não é observado, tudo existe em forma de possibilidade. Nada está determinado. Mas o momento em que você observa e coloca intenção, o potencial colapsa em realidade. Ou seja, você não é apenas um observador do universo. Você é um participante ativo na criação dele. Você está cocriando o tempo todo, mesmo sem perceber.
E aqui entra uma pergunta poderosa. Se tudo existe em potencial, o que eu tenho colapsado com a minha mente? Porque se eu vivo vibrando medo, escassez, insegurança, ansiedade, é isso que o campo capta. É isso que ele devolve. Não por punição, mas por coerência. O campo é como um espelho vibracional. Ele não julga, ele só responde à sua frequência. E isso muda tudo, porque te devolve o poder. Não aquele poder fantasioso de pensou, aconteceu, mas o poder real de alinhar pensamento, sentimento e ação com intenção clara. Na física quântica, já se estuda isso com nomes como campo unificado, entrelaçamento quântico, informação não local, consciência como base da realidade. A espiritualidade já sabia disso há milênios, mas agora a ciência começa a encontrar as mesmas pegadas, e o que antes era fé, agora também é física. Você não precisa entender todos os termos técnicos. O que importa é entender isso. Existe um campo ao seu redor e dentro de você, onde tudo já existe como possibilidade. E a forma como você vibra, sente, pede e age define o que se manifesta. Nada está totalmente fora do seu alcance. O que falta não é o como, é o alinhamento. E quando você entende isso, percebe que pedir ajuda não é só orar ou desejar. É entrar em sintonia com aquilo que já existe como potencial. Você não está inventando um milagre. Você está acessando algo que o campo já contém e colocando energia suficiente para colapsar aquilo em realidade. E agora que você entendeu isso, fica mais fácil seguir para a próxima etapa. Como alinhar a sua intenção com o campo. Como vibrar com verdade. E como o sentir é o canal por onde o invisível se torna matéria. É disso que a gente vai falar agora. A intenção clara mais o sentimento alinhado é igual vibração criadora. Se tem uma coisa que a física quântica e a espiritualidade concordam é que tudo vibra. E se tudo vibra, então tudo emite, tudo comunica, tudo transmite algo. Mesmo quando está em silêncio, o seu corpo vibra, sua fala vibra, sua mente vibra, mas acima de tudo, seu campo emocional vibra. E é por isso que você pode até pensar positivo, fazer afirmações, colar frases motivacionais na geladeira. Mas se por dentro o sentimento for outro, a vibração não sustenta a criação. A intenção é o sinal, mas o sentimento é a força do sinal. É como uma antena. A mente escolhe a direção, mas é o coração que manda a energia necessária para que aquela direção se torne real. E aqui está o segredo de muita gente que tenta manifestar algo e não consegue. Intenção boa, mas sentimento desalinhado. Vibração fraca. Resultado bloqueado. Não por castigo, mas por incoerência vibracional, você pode dizer, eu quero abundância. Mas se por dentro está vibrando escassez, comparação, medo, desespero, o campo entende que você está mais comprometido com a falta do que com a prosperidade. Aí, o universo responde com precisão à sua frequência real e não ao seu desejo mental, porque o campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é enquanto pede. É por isso que a chave está na coerência entre pensamento e emoção. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de outro jeito. Você gera ruído no campo, mas quando você pensa, sente e age na mesma direção, a vibração se alinha. E o campo começa a colapsar novas possibilidades, não como mágica, mas como consequência natural. E o mais interessante, você não precisa estar bem o tempo todo para vibrar certo. Você só precisa estar presente, verdadeiro, alinhado com o agora. O universo entende verdade. E verdade é energia limpa. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que ainda não saiba como vai acontecer. Se sua intenção for clara e o sentimento for sincero, você cria uma vibração que movimenta o invisível. É nesse ponto que a oração verdadeira acontece.
Não a oração de palavras decoradas, mas aquela que nasce da alma e diz: eu não sei como, mas eu confio. Eu estou aqui. Eu abro espaço. Isso é vibração criadora. É fé inteligente. É intenção viva. E quando você entra nesse estado, o campo começa a organizar, começa a conspirar a seu favor, começa a unir os pontos invisíveis que sua mente jamais conseguiria prever. Mas para isso, tem um passo importante, e é o que a gente vai falar no próximo bloco. Você precisa pedir com verdade, mas também entregar o controle, porque querer controlar tudo é uma forma sutil de dizer que você não confia. Peça com verdade, mas entregue o controle. O universo responde à coerência, não à ansiedade. A gente cresceu achando que pedir era o suficiente, que bastava desejar algo com força, repetir umas frases, imaginar com fé e pronto. Mas tem uma parte do processo que quase ninguém fala, porque ela exige algo que o ego odeia: entregar o controle. Sim, você precisa pedir. Precisa saber o que quer, precisa vibrar com clareza, mas depois disso, você precisa soltar. Soltar o como, soltar o quando, soltar a obsessão pelo resultado. Porque quando a gente se apega demais à forma como algo precisa acontecer, a gente começa a sufocar a própria manifestação. A gente não percebe, mas o apego exagerado à resposta é um sinal de que, no fundo, a gente não confia. É como se dissesse para o universo: eu quero isso, mas só vou acreditar se acontecer exatamente do jeito que eu estou imaginando. E isso, energeticamente, gera tensão. E tensão bloqueia fluxo. A ansiedade é uma das maiores inimigas da materialização, porque por fora você diz que acredita, mas por dentro está emitindo dúvida o tempo todo. É como plantar uma semente e ficar cavando a terra a cada 5 minutos para ver se já brotou. Não vai brotar. Vai morrer sufocada. Pedir com verdade é ter fé, mas entregar com confiança é ter maturidade espiritual. O universo, o campo quântico, o divino, chame como quiser, não responde à pressa, nem ao desespero. Responde à coerência. E coerência não é rigidez. É sintonia. É quando o que você deseja, o que você sente e o que você faz estão dançando juntos, na mesma frequência. É aí que a coisa acontece. É aí que as sincronicidades surgem. É aí que portas se abrem. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. E acredite, o campo tem infinitas formas de te entregar o que você precisa, mas talvez não da forma exata como o ego imaginou. Por isso, quando você pedir, faça com o coração, mas depois confie no movimento. Sinta quando for hora de agir. Sinta quando for hora de esperar. Sinta quando algo fluir com leveza e siga. E quando algo travar, não force. A resistência também é resposta. E o universo fala por caminhos que a mente não entende. Mas a alma reconhece. Não é sobre abandonar seus desejos. É sobre parar de empurrá-los como se o universo estivesse atrasado. Ele não está. Você só precisa sair do caminho às vezes. E quando você sai, ele começa a trabalhar, com precisão, com tempo perfeito, com formas que você nunca teria imaginado, mas que vão te levar exatamente onde você deveria estar. Como a ajuda espiritual se manifesta, guias, sincronicidades, intuições, portas que se abrem. Muita gente pede ajuda para o universo, mas não reconhece quando a resposta chega, porque espera algo espetacular, mágico, fora do comum, mas esquece que o invisível se manifesta através do comum. Você pede clareza, e aparece uma conversa aleatória que te dá exatamente a resposta que você precisava. Você pede um caminho, e uma oportunidade que você nem tinha considerado surge do nada. Você pede por um recomeço, e de repente sente uma força dentro de si, como se alguém ou alguma coisa tivesse te empurrado com leveza para frente.
Isso não é acaso, isso é resposta. A ajuda espiritual não vem com raios, trovões ou anjos batendo na sua porta. Pelo menos não da forma como o ego gostaria. Ela vem em forma de sincronicidades, aquelas coincidências estranhas demais, para serem só coincidências, intuições, sensações sutis que dizem, vai por aqui. Mesmo que você não saiba por quê. Sinais, palavras repetidas, números, símbolos, músicas, pessoas certas, que chegam, falam, tocam, provocam, silêncios, que muitas vezes são mais claros do que qualquer explicação. E sim, às vezes, a ajuda também vem em forma de bloqueio, de atraso, de porta que não abre. E isso, embora pareça frustração, é proteção. É o universo dizendo, ainda não, por aqui não, eu tenho algo melhor. E quando você começa a viver com essa percepção, tudo muda, porque você entende que não está só. Nunca esteve. Você está cercado, guiado, amparado. Pode chamar isso de guias espirituais, mentores, seres de luz, consciência ampliada, frequência superior. O nome não importa. O que importa é saber que tem uma inteligência sutil, gentil e absurdamente amorosa, que te acompanha. Mas ela não grita, não se impõe. Ela espera que você ouça. E para ouvir, você precisa acalmar o barulho do mundo. Você precisa voltar para a presença. E para a presença basta um gesto. Respirar com intenção, pedir com humildade, agir com leveza, agradecer antes mesmo de receber. A gratidão é um ímã. Quando você agradece, o campo entende que você já tem e responde em ressonância com essa abundância interior. A espiritualidade não é mágica, é ciência sutil, é vibração, e quando você se abre para ela com o coração desarmado, ela age, às vezes rápido, às vezes devagar, mas sempre de forma exata. Você só precisa estar presente o suficiente para perceber e disposto o suficiente para confiar. Práticas para materializar com consciência, oração, visualização e ação alinhada. Agora que você entendeu como o campo funciona, como o pedido vibra, como a ajuda espiritual chega, vem a pergunta inevitável. Mas o que eu posso fazer na prática para manifestar com consciência? Porque sim, a criação começa no invisível, mas ela se completa no visível. E é aí que entra o equilíbrio entre o espiritual e o prático. Primeira coisa que você precisa saber é que manifestar não é só desejar. É desejar com intenção, sentir com verdade, agir com coerência e receber com humildade. E para sustentar esse processo, existem práticas simples, mas profundas, que te ajudam a alinhar a mente, o corpo e o campo energético com o que você quer trazer para a realidade. A primeira delas é a oração, mas não a oração mecânica, não aquela que você repete sem sentir. Eu estou falando da oração consciente. Aquela em que você fala com o campo como quem fala com uma inteligência amorosa e presente, como quem confia, como quem não pede por medo, mas por sintonia. Quando você ora, você emite. Quando você ora com verdade, você ancora uma intenção. E quando você faz isso todos os dias, mesmo que por um minuto, você abre caminho. A segunda prática é a visualização. E aqui, o segredo não é imaginar como se fosse um filme de Hollywood. É visualizar com sentimento, sentir como se já fosse real. Não é fingir, é acessar a vibração daquele estado que você quer viver. Você fecha os olhos e sente como seria estar naquele lugar, com aquela pessoa, vivendo aquela realidade. E se deixa mergulhar por alguns minutos nessa frequência. Isso treina o seu campo, isso reprograma o seu corpo. E mais do que isso envia um sinal claro para o universo. É assim que eu escolho vibrar. E por fim, vem a ação. Porque desejar, orar e visualizar são fundamentais, mas não substituem o movimento. A ação alinhada não é correr sem direção. É agir com sensibilidade,
seguir os sinais, aproveitar as oportunidades que aparecem. Fazer a parte que te cabe, sem ansiedade, mas com presença. A vida é uma dança, e dançar com o campo exige escuta. Tem dias em que o chamado é para agir, outros é para esperar. Tem momentos de fazer e momentos de confiar. Você só vai saber qual é qual se estiver conectado. Por isso, crie seus próprios rituais. Pode ser uma oração curta toda manhã. Pode ser uma meditação de 5 minutos, visualizando sua intenção. Pode ser escrever seus pedidos num caderno e reler com o coração presente. Pode ser caminhar em silêncio pedindo por clareza. Não importa a forma, importa o estado interno com que você faz. A manifestação não vem da rigidez, vem da entrega ativa, de um coração que deseja, mas que também está disposto a se transformar no processo. Porque, no fundo, materializar algo de verdade não é apenas sobre conquistar. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar aquilo. E é isso que o universo respeita. Não o pedido desesperado, mas a presença madura, a entrega sincera, a ação coerente. E quando você junta tudo isso, o invisível se organiza e começa a virar forma. Mensagem do eu superior. Você não está sozinho, você é co-criador com o todo. Agora sou eu quem falo. A parte de você que nunca se perdeu, que nunca duvidou, que observa tudo em silêncio, esperando só o momento em que você se lembre que eu sempre estive aqui. Eu sou seu eu superior. E não vim para te controlar, não vim para te testar, vim para te lembrar. Você não está sozinho. Mesmo quando sente que ninguém entende, quando nada parece funcionar, quando o cansaço te visita sem avisar, eu tô aqui. E mesmo quando você se esquece de pedir ajuda, eu continuo do seu lado. Porque o pedido mais verdadeiro não vem da boca, vem do campo, vem do coração, vem da vibração. E você, mesmo sem saber, já emitiu esse pedido tantas vezes, em forma de lágrima contida, de silêncio profundo, de vontade de recomeçar. Eu ouvi todas, porque eu sou a consciência que te observa com amor. Sou aquela paz que chega de repente. Sou aquela intuição que você sente, mas às vezes ignora. Sou aquela força que te levanta quando tudo em volta diz que é hora de cair. Você é parte do todo, mas também é co-criador com ele. Não veio ao mundo para ser só mais um, nem para sobreviver. Veio para criar, para transformar, para expandir. Você carrega em si o mesmo sopro que criou galáxias, o mesmo campo que movimenta tudo, pulsa dentro de você. E quando você pede com verdade, quando se alinha com o que sente, quando age com presença e entrega, você ativa esse campo. E ele responde, com sinais, com encontros, com movimentos que parecem pequenos, mas que mudam o rumo de tudo. Mas para isso, você precisa me ouvir. Não com os ouvidos, mas com a alma. Quando o mundo gritar, fecha os olhos. Volta para a respiração e lembra, você não está sozinho. Você nunca esteve e nunca vai estar. A ajuda que você tanto busca também está te buscando. E quando você se abre, quando você confia, quando você pede com verdade, a ponte se constrói. E o invisível começa a se fazer presente. Na matéria, na vida, em você. Você é o pedido, a resposta e o milagre, acontecendo ao mesmo tempo. Então pede, mas pede com fé. E depois deixa o universo te surpreender.